Hoje é dia do nosso quadro sobre direito previdenciário com a doutora Marcela França. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez ao jornal. Obrigado, Fábio, por me receber aqui mais uma vez, todo o pessoal que está em casa, quem vai nos assistir depois. Está sempre muito bom estar aqui. Doutora, uma das importantes conquistas dos segurados da Previdência Social é a aposentadoria do deficiente, que assim é considerado por ter impedimentos de longo prazo. Para começar, quais as possíveis deficiências que a lei enumera? Então, o conceito de deficiência para a aposentadoria do deficiente, ele é muito amplo. Mas da forma como a gente coloca, para o pessoal de casa poder entender, ela pode ser física, mental, intelectual e sensorial. Desde que essas limitações, elas impeçam esse deficiente de ter uma vida de forma igualitária com outras pessoas, ou seja, essa deficiência impõe uma barreira, então ele é enquadrado com a aposentadoria do deficiente. Agora, doutora Marcela França, quais são os quadros clínicos em que a deficiência pode não ser motora, física, mas existir? Interessante, Fábio, porque nós temos uma visão de que a aposentadoria ela é de alguém que a gente vê mancando na rua, às vezes com perda parcial ou total de um membro, e não. A deficiência ela pode ser psicológica, ela pode ser sensorial, ela pode ser uma deficiência social. Então, por exemplo, nós temos uma pessoa que tem visão monocular. Nesse caso, é um problema que não é visível. Nós temos casos também, inclusive cases no escritório, onde a nossa segurada ela teve uma perda parcial da mama e durante a cirurgia ela ficou com uma limitação no braço. Teve uma redução na sua capacidade laboral. Casos de coluna também que tem que ser analisados case a case, porque você não sabe que uma pessoa tem problema de coluna. Ninguém sai gritando na rua que está com problema na coluna. Questões também do AVC, que é muito comum. Pessoas são vítimas de AVC e ficam com sequelas. Então, são problemas de saúde que não são visíveis, mas que podem ser enquadrados na aposentadoria do deficiente. Agora me surgiu uma dúvida e pode ser também de quem está nos acompanhando. A perícia é apenas médica ou ela também é social? Quando a gente fala em perícia social, a gente lembra de benefício de prestação continuada, que é o LOAS. No caso da aposentadoria do deficiente, ela é médica e funcional. O que é funcional? É uma perícia específica que o INSS tem com alguns critérios que são extremamente rigorosos para ver qual que é a limitação que aquele segurado tem para ele ter direito a esse enquadramento como deficiente. Agora, doutora, quais são as aposentadorias em que o deficiente pode se aposentar? Ele pode se aposentar por idade, com 5 anos de redução, para a mulher e para o homem, com no mínimo 15 anos de contribuição. Ele também pode aposentar por tempo de contribuição. Então, ele vai ter que passar por uma perícia e ele vai ter esse tempo reduzido, conforme o enquadramento da perícia. Se a deficiência dele é grave, moderada ou leve. Lembrando que a aposentadoria do deficiente não tem pedágio, não tem fator previdenciário. Se a pessoa contribuiu a vida inteira no teto, ela vai aposentar no teto. Agora, doutora Marcela, nos conte, casos, cases em que os segurados se aposentaram por deficiência e que são aposentadorias pouco comuns. Por exemplo, vou contar 3 cases aqui para vocês que nós temos no escritório. Nós temos o caso de uma bancária jovem, aposentou com 55 anos, onde ela teve um acidente de bicicleta no final de semana, fazendo atividade física. Ela teve lesão no punho e no cotovelo. Então, ela passou por algumas cirurgias e ela fez um investimento altíssimo na sua saúde para ter recuperação. Bancária, fica com o braço esticado. Ela tem uma série de apetrechos, mas mesmo assim, ela não ficou em condições de igualdade com os colegas dela, porque no final do dia o braço ela está inchado, ela tem mais dificuldade, ela tem uma lentidão nessa situação. Aposentou jovem no teto. Se ela fosse aposentar por tempo de contribuição antes da reforma, ela teria tido um fator previdenciário altíssimo. Agora ela nem aposentaria, porque ela não ia ter o critério de idade. Nós temos outro case também de um senhor que está aposentando por idade, um administrador, e está aposentando com 60 anos, porque ele teve a redução de 5 anos. Contribuições no teto também, síndrome do túnel do carpo, que é muito comum. Ele fez cirurgia nos 2 punhos e também aqui em um cotovelo. Ficou sequelado, também foi enquadrado como deficiente. E nós temos um case também de um engenheiro que está aposentando por tempo de contribuição
também jovem, está aposentando jovem, que o case dele foi muito grave, ele estava jogando futebol no fim de semana, olha que isso é tão comum, jogando futebol no final de semana, teve uma lesão no joelho, fez uma cirurgia, fez uma segunda cirurgia, acabou que ele chegou no ponto de ter que colocar uma prótese. Quando colocou essa prótese, ele foi enquadrado como deficiente, aposentou recentemente, no teto. Então, são funções diferentes, né? Nós falamos de uma bancária, de um administrador e de um engenheiro. Imaginem outras funções, que é muito mais comum você ter situações como essa. Então, o conceito de aposentadoria do deficiente ele é amplo, tem que analisar case a case. E o segurado que tem em casa, que tem algum problema de saúde dentro desses parâmetros, se ele aposentou por tempo de contribuição normal ou até mesmo por idade, ele pode ter direito a uma revisão. Lembrando que a deficiência ela precisa estar vigente há no mínimo 2 anos.